Bom dia a todos. Senhores deputados, peço que reúnam condições para iniciarmos esta nossa reunião. Logo que criemos as condições para iniciar a reunião, pedimos então à entidade que foi requerida a participar nesta sessão para entrar. E, como sabem, é requerimento do Bloco de Esquerda a audição da Associação Portuguesa de Busca e Salvamento, a propósito dos acontecimentos ocorridos nos abrigos Cantinho das Quatro Patas e Abrigo de Paredes. É este o caráter e a questão de fundo que está colocada neste requerimento do Bloco de Esquerda e que vamos realizar da parte da manhã e, como sabem, depois teremos intervalo para almoço e reiniciará às 16 com a audição do Sr. Ministro da Administração Interna e da Sra. Ministra da Agricultura. Sem mais demoras, vendo que há condições, vamos então iniciar a nossa sessão. Peço então muito bom dia. Já temos connosco os dois representantes da Associação Portuguesa de Busca e Salvamento, o Sr. Pedro Batista, comandante desta associação, e Beatriz Pinto, que é operacional e enfermeira veterinária da Associação Portuguesa de Busca e Salvamento. Dou então a palavra ao Bloco de Esquerda, que nos termos regimentais tem 2 minutos para apresentar o requerimento. E é a Sra. Deputada Maria Manuel Rola a quem convido a intervir nesta comissão. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Obrigada também por terem vindo aqui o Comandante Pedro Batista e Beatriz Pinto. Estas audições que decorrem durante esta manhã e tarde têm que ver, como sabem, com a questão do abrigo de Santo Tirso, dos 2 abrigos de Santo Tirso, e o incêndio que decorreu na noite de 18 de julho. Sabemos que, à altura, também se dirigiram para aquele local, tal como a população e outros voluntários que se dirigiram também ao local para resgatar os animais e que terá havido uma situação de impedimento desse resgate, quer dos voluntários, quer das associações, quer da própria Associação Portuguesa de Busca e Salvamento, que também consta dos relatos, terá tido o apoio das próprias Forças de Segurança da Guarda Nacional Republicana, que, para além disso, referem que nenhuma autoridade municipal, nomeadamente o médico veterinário do município de Santo Tirso, se terá deslocado ao local. Ora, esta questão coloca várias perguntas. Coloca uma primeira pergunta que é, sabendo da ocorrência do incêndio nas imediações, sabendo que era uma zona florestal até bastante intensa, com um espaço que acolhia animais, se não se indicaria as normas de prevenção que se trabalhasse numa situação de resgate anterior à própria chegada do incêndio àquele local, aliás, como se faz normalmente quando se reporta a incêndios e a essa necessidade de prevenção. Para além disso, também se questiona como é que habitualmente é feita este resgate. Sabemos que, por exemplo, nos incêndios de 2017, existiram situações de resgate de animais, acompanhados até pelos próprios proprietários, e que aqui, segundo terão dito também as pessoas que testemunharam a situação, a própria proprietária terá impedido o resgate daqueles animais que estavam num local que necessitavam de cuidados médico-veterinários e aos quais não possibilitou esse apoio. Nesse sentido, gostava de perceber qual é a situação no local em Santo Tirso e também quais são os procedimentos habituais que decorrem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Convido então agora
os representantes da Associação de Busca e Salvamento para expor os motivos e responder às questões formuladas por o requerimento do Bloco de Esquerda. Então, sendo assim, tem a palavra o Sr. Comandante Pedro Batista. Não sei se pretende dividir o tempo, a intervenção é 10 minutos, ou se é só a sua intervenção. Ok. Vou tentar ser o mais sucinto possível. Mas pretende dividir ou... Se calhar continuo, se for possível. Muito bem. Antes de mais, bom dia a todos. Agradecemos o vosso convite para estarmos cá presentes. De facto, nós estivemos lá na madrugada, de sábado para domingo, por volta das 2 da manhã apresentei-me no local, onde tentei garantir a segurança de todos os meus operacionais. Às 4 da manhã tinha já cerca de 6 operacionais no terreno para efetuar o resgate. Dirigimos-nos ao abrigo de Santo Tirso, mais conhecido por Cantinho de Quatro Patas, onde fomos literalmente proibidos pela Guarda Nacional Republicana, mais propriamente o comandante daquela força que se apresentava no local, e que nos disse que estaria tudo bem e que não nos poderíamos dirigir ao interior do abrigo para efetuar qualquer tipo de socorro. Mais tarde, cerca de 5 minutos, eu tentei convencer esse mesmo comandante, deixou-me falar com a proprietária, na qual nos deixaram ver cerca de 100 metros do abrigo. Do que a gente viu na altura, vimos alguns cadáveres, como é lógico, infelizmente já não se poderia fazer nada por aqueles seres vivos, mas tínhamos outros animais e daquilo que a gente viu, aparentemente seriam animais que não necessitariam de cuidado iminente de socorro. Logicamente que eram animais que estavam bastante subnutridos, que iriam precisar de cuidados no futuro. Em relação à situação do impedimento, de facto houve esse impedimento, se calhar se nos tivessem deixado atuar na hora não teríamos chegado à calamidade que chegámos. Em termos de ser deputada, penso que do Bloco de Esquerda, falou-me na prevenção e até a responsabilidade. Lá está, a prevenção é muito fácil, pertence à Proteção Civil Municipal e está muito bem descrita no Decreto-Lei número 105/2007, onde podem ver no artigo 2, na linha C, que compete à Proteção Civil Municipal socorrer e assistir no território municipal as pessoas e outros seres vivos em perigo e proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público. Como é lógico, não foi feito. Não sabemos porquê, também não nos cabe a nós entender o porquê. Cabe-nos a nós socorrer na devida altura, coisa que nos foi negada, infelizmente. O resgate é sempre feito por solicitação por autoridades ou por, muitas vezes, os próprios civis socorrem-se de nós e ligam-nos a ver se a gente os pode ajudar. Logicamente, como nós temos uma equipa sinotécnica de busca e salvamento, o nosso trabalho não é esse, mas lidamos com animais e faz todo sentido, como é lógico, socorrermos esses próprios animais, sejam eles cães, gatos, pássaros, seja o que for, são todos seres vivos. Portanto, da minha parte, acho que para já está tudo. Muito obrigado. Se pretende então dividir o tempo, dou a palavra à Sra. Enfermeira. Não quer intervir? Muito bem. Então, está assim concluída a intervenção por parte dos representantes da Associação de Busca e Salvamento. Dou novamente a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para tecer comentários e colocar perguntas e tem, nesta fase, 5 minutos. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Obrigada, Sr. Presidente. Também agradecer os esclarecimentos ao Sr. Comandante. Então, segundo o que percebi, de facto, dirigiram-se ali e poderiam ter feito o resgate de todos os animais que estavam no local. Alguns já estariam, já teriam morrido, mas de facto poderiam ter apoiado animais anteriormente, sendo que não deu para perceber se, na altura que chegaram ao local,
poderiam também ter já nessa prevenção salvado os animais que entretanto faleceram e gostaria de lhe deixar aqui esta pergunta. Para além disso, essa prevenção que falava e que tem a ver com a proteção civil denota que, de facto, no dia anterior, ou seja, quando se percebia da direção do fogo, que de facto deveria ter sido acionado o mecanismo para garantir a proteção e até o resgate daqueles animais. Nesse sentido, gostaria de saber se no local conseguiram perceber se essa atuação foi tomada ou não e porque é que não houve esse resgate como está referido no referido decreto-lei. Porque, de facto, é algo estranho que assim não tenha sido feito e também é estranho que de facto não se tenha retirado os animais daquele local para garantir não só a proteção dos voluntários que acabaram por acorrer ali e tentar salvar os animais, mas para a proteção dos próprios animais. Para além disso, perceber se tem alguma articulação com o próprio núcleo de proteção animal, com o qual nós já contactamos antes, com o próprio veterinário municipal, que entretanto a quem foi emitido uma suspensão de funções, porque não era a primeira vez que o Bloco de Esquerda se dirigiu a Santo Tirso, precisamente relativamente a estes 2 abrigos, e nos quais se percebia que havia um problema de bem-estar animal. O próprio Núcleo de Proteção Animal deu conta, em respostas a queixas feitas, de que havia um problema ali concreto. E aquilo também que referem aqui é de que, de facto, os animais estavam subnutridos, tinham problemas de bem-estar animal graves e que teriam que ser socorridos mais tarde ou mais cedo. Gostaria de perceber se tem essa interligação com os próprios núcleos de proteção ambiental e com o próprio CEPNA. E com a própria Câmara de Santo Tirso e com o veterinário municipal, que agora não está em funções, mas que estava na altura e que, por exemplo, chegou a referir ao Bloco de Esquerda em reunião que não procedia à esterilização dos animais que dava em adoção, sendo que, à altura, também não tinha centro de recolha oficial, que, entretanto, foi estabelecido. Nesse sentido, gostava de perceber se existe essa relação e qual é o entendimento sobre essa relação. Para além disso, a possibilidade de alterações legislativas que permitam prever os problemas que se levantaram neste dia. Se, do vosso entendimento, é necessário haver essas alterações ou se aquele artigo 2º da alínea C que referiram já permitiria fazer essa intervenção e se estamos aqui perante um incumprimento da lei ou uma necessidade de reforço da lei. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuel Rola. E continuando esta primeira ronda, tem a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e dou a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Barreto. Tem a palavra para o efeito, Sr. Deputado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Associação Portuguesa de Busca e Salvamento, em nome do Partido Socialista, gostaria de fazer um enquadramento da vossa presença e também agradecer o facto de se terem disponibilizado para cá estar hoje para falar connosco. E, naturalmente, o Partido Socialista cumprimenta-vos, saúda-vos por serem uma associação recente, terem pouco mais de um ano de existência e, naturalmente, terem já esta possibilidade de estar na Assembleia da República, a dialogar com os deputados, o que para nós é gratificante, porque é um reconhecimento daquilo que é o objetivo que está subjacente à vossa criação e o que se propõe fazer naquilo que é também uma associação que tem um fim
concreto que não é muito normal hoje nós termos aqui em Portugal. E, portanto, saúdo-vos por isso, por todo o trabalho que têm feito e por aquilo que se propõe fazer para o futuro. Também gostaria de desejar que o reconhecimento que estão a pedir junto da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, ele seja, portanto, no mais curto espaço de tempo, sejam reconhecidos para tal. Depois destas saudações e do desejo do maior sucesso na vossa atividade, em nome do Partido Socialista, eu ouvi com atenção não só o que a minha colega do Bloco de Esquerda, que me prezo de reencontrar outra vez aqui a colega Manuela Rola, e que colocou aqui algumas questões e que, naturalmente, algumas delas terão mais a ver com aquilo que é a audição que se vai seguir com a Câmara Municipal de Santo Tirso, na medida em que estão mais focalizadas quando diz da ausência do médico veterinário municipal, do impedimento da ausência de intervenção da Proteção Civil Municipal. No nosso entender, isto terão mais a ver com a audição que se vai seguir. Também falou em alterações legislativas. Eu gostaria de dizer à senhora deputada e aos senhores deputados que nós, em Portugal, temos um problema, e deixem-me que aqui invoque a minha experiência de pessoa que tem estado no serviço público há muitos anos, no poder local, agora aqui na Assembleia da República, também ligado ao movimento associativo e daquilo que é a minha convivência com a sociedade civil, com as entidades que intervêm na sociedade civil. Eu penso que nós temos efetivamente que ter legislação, mas que a legislação seja adequada à realidade dos momentos. Isto é, legislar por legislar não é importante. O que é importante é que se faça a legislação e que ela tenha eficiência prática, porque nós, infelizmente, cara colega, deixe-me que lhe diga, e eu quero aqui condenar, de alguma forma, lamentar a tragédia, o que aconteceu com a morte dos animais. Não podemos ficar indiferentes, estamos preocupados com esta situação que não nos deixa de forma alguma indiferentes e que entendemos que deve ser investigado e apurado todas as responsabilidades, mas que a legislação que se venha a fazer e que nós não o façamos numa perspectiva reativa, mas que nós saibamos agir, isto é, estudar as situações e fazer a legislação de uma forma ponderada, de uma forma equilibrada e que seja eficaz. Porque, se não o fizermos, estamos a acumular legislação em cima da legislação e depois, aplicada na prática, ela não tem os resultados que nós pretendemos. Portanto, eu deixo aqui esta posição, que naturalmente o Partido Socialista também me acompanhará, no sentido que tudo que se possa fazer tenha o efeito prático. Quanto ao que disse aqui o Sr. Comandante Pedro Batista, disse que chegaram na madrugada de sábado para domingo, às 2 horas, e depois às 4 horas já tinham mais 6 operacionais no terreno e que foram proibidos pela GNR porque não podiam ir ao interior do abrigo. Que falaram com o proprietário, viram cadáveres e outros animais subnutridos e que, se não tivessem sido impedidos, evitavam-se mais cadáveres. E que, naturalmente, passados 5 minutos, os deixaram entrar. Foi isto que está num comunicado que distribuíram e também das declarações que aqui preferiu. E isto leva-me a perguntar o seguinte. Segundo percebemos, e isso não foi identificado nas intervenções que foram feitas, qual era a matéria combustível que estava em causa? Que tipo de árvores é que lá tínhamos? Se eram árvores folhosas, se eram resinosas, mas pelo que foi o incêndio, deviam ser árvores resinosas em que a propagação do incêndio seria rápida. Portanto, e nós temos que ter isto presente. Isto é, estamos perante resinosas cuja propagação do incêndio era rápida, eu coloco agora aqui algumas questões que temos que equacionar. E refirmo e reafirmo aquilo que é a importância de salvar os animais. Mas gostaria de dizer que também é importante salvar vidas. Também é importante salvar vidas. E aí gostaria de vos perguntar o seguinte. Pode haver um reacendimento. E também há outra coisa que é importante. Tem que concluir, Sr. Deputado. Eu vou concluir, sim, senhor. Muito obrigado. As competências legais
das diversas entidades que estavam a operar no terreno. E vou então deixar as perguntas. Se, face a este quadro que eu aqui enunciei, do combustível, isto é, das árvores que estavam a arder ou que, após o reacendimento, se o salvamento dos animais não poderia pôr em causa vidas humanas? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu queria colocava aqui: qual foi a posição das proprietárias dos abrigos quando as associações chegaram ao local e se prontificaram a entrar nos mesmos abrigos, dado que vocês tinham oferecido para resgatar os animais? Depois, uma última pergunta que queria colocar, era mesmo para concluir: qual era a situação do incêndio quando chegaram ao local? Estava em rescaldo ou já tinha reacendido? Ou então estava apagado? Era isto que eu queria aqui deixar, estas perguntas. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância e muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Grupo Parlamentar do PSD. Alberto Fonseca. E é o Sr. Deputado Alberto Fonseca a quem dou a palavra para intervir neste ponto. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores representantes da Associação Portuguesa de Busca e Salvamento. Esta é uma daquelas matérias que une todos os partidos, da esquerda à direita, por isso não será de estranhar que concordarei com muito aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Joaquim Barreto e pela Sra. Deputada Maria Manuel Rola, e até vou procurar evitar repetir algumas perguntas que já foram colocadas para tentar ser mais objetivo e abreviar, nas quais também me revejo. Antes de ir às questões, e relativamente àquilo que se passou neste fim de semana, queria aqui prestar uma justa homenagem à Associação e todo o trabalho que vocês têm vindo a desenvolver e à atuação que vocês tiveram nesse fim de semana, na tentativa de evitar que o mal fosse maior do que aquele que aconteceu. O Sr. Comandante referiu aqui há pouco que, por volta das 2 horas da madrugada desse domingo, apresentou-se no local e referiu que foi por solicitação de populares. Eu gostava que isto ficasse bem explícito, que não foi nenhuma autoridade que vos chamou ao local, que foram os populares, e que 2 horas mais tarde os restantes membros da associação também se apresentaram no terreno. Eu perguntava se no local encontraram ou tiveram contacto com algum responsável da Câmara Municipal de Santo Tirso, nomeadamente o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Vereador da Proteção Civil ou mesmo o Médico Veterinário Municipal. Perguntava-lhe também como classificam a atuação dos proprietários dos abrigos, quer ao longo do tempo, mas também e sobretudo nessa noite do incêndio. Bem como também pergunto como classificam, embora já tenham aflorado de uma forma muito superficial, mas gostava que fosse um pouco mais profunda, a atuação das forças de segurança no decorrer do incêndio. Como já foi dito, isto foi algo que portanto, não aconteceu de repente, o incêndio teve início mais de 24 horas daquilo que aconteceu da vossa chegada, portanto houve tempo, e mais do que tempo, para preparar que esta tragédia tivesse acontecido. Por isso pergunto-vos como classificam a atuação das diversas forças de segurança, bem como da Câmara Municipal de Santo Tirso, antes da ocorrência do incêndio, no decorrer do incêndio e no momento seguinte. Pergunto-vos também se têm conhecimento das receitas obtidas pelos abrigos para o funcionamento e manutenção dos mesmos, se sabem quando foram fundados, quantos animais socorrem ao ano e quais são os procedimentos que têm após o salvamento, entre aspas, dos animais e a internalização nesses abrigos. E, por fim, para terminar, quais as diligências providenciadas às associações que albergam animais, no sentido de ajudar a legalizar os abrigos de animais, isto é, quais são os impedimentos e as burocracias e os custos envolvidos que levam a que estas soluções existam, em vez daquilo que seria desejável para todos. E é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Diana Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós vamos assumir naturalmente por parte da mesa a mesma tolerância que houve, se necessário, em relação ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de um ponto de vista de tempos da intervenção que o PCP irá fazer. Cumprimento os senhores deputados... Não é necessário sofrer por antecipação. Não se preocupe, Sr. Presidente. Cumprimento já agora também os senhores deputados desta comissão e cumprimento os representantes da Associação Portuguesa de Busca e Salvamento, agradecendo também a intervenção que fizeram inicialmente e queria desde já fazer aqui algumas observações sobre a situação em concreto que se passou em Santo Tirso. É isto que nos traz aqui hoje e, no fundo, são estes tristes acontecimentos e chocantes acontecimentos também, que despoletam aqui um conjunto de audições, mas que se calhar também nos devem fazer refletir sobre como estes acontecimentos revelam um conjunto de problemas, se calhar, que é preciso resolver, problemas de fundo que é preciso resolver, no âmbito da defesa do bem-estar animal e já agora também dos meios humanos disponíveis de um conjunto de entidades públicas, sejam elas da responsabilidade do Governo, sejam elas da responsabilidade do município, que também têm que estar disponíveis para garantir aqui o conjunto das condições de sanidade animal, mas também o conjunto das condições do bem-estar animal, que também tem sido defendido nesta Assembleia da República, aliás, sobre o qual o PCP tem tido uma intervenção muito continuada. Naturalmente que estes acontecimentos nos chocam pelas consequências imediatas que eles tiveram, nomeadamente da morte de dezenas de animais, também por todo o processo e por ações ou inações que tiveram lugar em todo este processo e que, aliás, é naturalmente neste sentido que importa esclarecer a situação, apurar responsabilidades, sejam elas responsabilidades da Câmara Municipal, sendo que não é a Assembleia da República que fiscaliza a atuação da Câmara, não é? Há órgãos próprios competentes para essa matéria, mas apuramos aqui e fiscalizamos a ação do Governo e esta é uma matéria sobre a qual o Governo também tem que responder e importava aqui também que nos deixassem alguns contributos. Os senhores colocaram, penso que também na página que têm no Facebook, um comunicado com um conjunto de informações sobre esta situação, mas importava que ficasse também dito nesta audição e que fossem também aqui dadas algumas informações e até contributos que a Associação possa ter sobre esta situação específica, mas até indo um pouco mais longe. Se deveria ou não ter havido, na vossa opinião, mesmo após a vossa intervenção inicial, se ter sido disputada alguma ação ou algum mecanismo que tivesse sido acionado no sentido da prevenção desta situação, porque o fogo começou no Concelho de Valongo e propaga-se a Santo Tirso, ou seja, há um caminho que o fogo percorre. Há um conhecimento de que aqueles abrigos estão naquele local, na Serra da Agrela, com a possibilidade do fogo lá chegar. Se deveria ou não ter sido disputado algum mecanismo por alguma entidade, e já agora também na vossa opinião qual, que pudesse efetivamente ter agido antecipadamente na intervenção imediata junto destes abrigos para que não se tivesse verificado esta tragédia. A Câmara Municipal de Santo Tirso, num comunicado que emite, informa que desde o primeiro momento teve várias equipas no local do sucedido, do sinistro, do acontecimento desta tragédia, a expressão que melhor quisermos usar. Incluindo serviços também da Proteção Civil Municipal e da Proteção Animal. Isto está num comunicado oficial da Câmara e o que nós efetivamente aqui colocamos é se, quando a Associação chegou ao local, se lá estavam estes elementos, se tiveram algum contacto com estes elementos, se estes elementos falaram convosco sobre alguma situação, ou seja, no fundo, se tiveram a oportunidade de verificar que, conforme a Câmara Municipal afirma num comunicado, estes elementos lá estavam no local do sinistro. Também foi aqui dito pela Associação que foram solicitados por populares para se deslocar ao local, também de alguma forma como é que foi feito esse contacto, se houve ou não algum contacto por parte de autoridades, como aliás já foi aqui colocado, ou se o contacto, no fundo, o primeiro contacto que têm com autoridades é com a própria GNR no local quando tentam entrar no abrigo. E já agora queria também colocar aqui mais duas questões. A situação destes abrigos, infelizmente, e estou a falar especificamente destes dois, nem vou saltar para outros abrigos no país, e nomeadamente no Distrito do Porto, mas em todo o país que estão, infelizmente, ou estarão em situações semelhantes, mas são abrigos que não estão legalizados, que não estão licenciados para funcionar, que aliás tiveram um processo no DIAP em 2018 sobre exatamente situações
em que, podendo não haver, à luz da lei, os maus-tratos que estão identificados por lei, havia, objetivamente, condições de insalubridade e de não tratamento adequado de um ponto de vista da saúde animal para os animais que estavam nestes abrigos. Por isso o que nós vos colocamos é se vocês tinham algum conhecimento, penso que sim, porque este tem sido um assunto bastante público, mas tinham algum conhecimento desta situação e se já tinham estado anteriormente em algum tipo de intervenção junto destes abrigos dos quais nós hoje aqui falamos. Se há também conhecimento da vossa parte de situações semelhantes, de abrigos semelhantes e de espaços semelhantes, nas zonas onde habitualmente atuam, naturalmente, que nos possam também aqui servir de alerta. Porque nós estamos a falar de situações que, como eu disse, têm aqui responsabilidades diversas de várias entidades. Também nos chegou ao conhecimento, por exemplo, que a própria DGAV anunciou ou identificou, no fundo, colocou o encerramento deste abrigo em 2012 e que tal não foi efetuado pela Câmara Municipal. Eu não sei se têm ou não conhecimento desta informação, mas era importante também que isto aqui ficasse esclarecido, porque têm sido naturalmente colocadas e sido feitas várias afirmações de responsabilidades de várias entidades. E o que nós aqui também dizemos é que nós não podemos querer pôr a DGAV a assumir todas as suas funções quando não tem nem os meios humanos, nem os meios materiais, nem os meios financeiros para chegar a todo lado. E como tal, quando pedimos estas responsabilidades a estas entidades, o Governo, nomeadamente, tem também que garantir todos os meios. Por isso, no fundo, é também saber de outras situações que vocês tenham conhecimento e que, de alguma forma, também aqui as possam colocar, mesmo para terminar, porque isso, naturalmente, que nos permite também antecipar e tentar travar situações futuras semelhantes às que assistimos em Santo Tirso. Muito obrigada e muito obrigada pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, a Sra. Deputada Cília Meireles. Queria começar por cumprimentá-los e fazer-lhes um cumprimento especial por estarem aqui hoje connosco. Bem-ajam, e eu creio que não será precisar de tolerância porque eu serei muito breve. O que se passou em Santo Tirso e que aqui nos traz comove a todos, não só dentro desta sala como também fora dela, porque estamos de facto a falar num acontecimento que era provavelmente evitável e que foi particularmente horrível. A morte de animais é sempre má, mas nas condições em que tal aconteceu foi particularmente horrível. Aquilo que eu lhes queria perguntar, e porque os problemas não se resolvem com indignações nem com bodes expiatórios, resolvem-se com soluções práticas e concretas. O que eu lhes queria perguntar, e não vou estar a repetir as perguntas que já fizeram, porque aquilo que nos interessa aqui são os factos e, portanto, eu dividiria em dois os esclarecimentos que gostava. Primeiro, que nos dessem, primeiro em relação àquilo que se passou, e já fizeram aqui as perguntas de maneira bastante detalhada, eu não vou estar agora a repeti-las todas, e depois também aquilo que era preciso que acontecesse no terreno. Eu não vou estar a repetir a discussão, de facto, muitas vezes nós achamos que as leis resolvem tudo, não chega fazer uma lei a dizer este problema tem que estar resolvido para que o problema apareça resolvido. Portanto, o que eu vos queria pedir é que me explicassem passo a passo o que é que era preciso, que enquadramento era que era preciso que existisse e depois cabe-nos a nós perceber se isso se faz por via legislativa, se se faz por outras vias. E eu acho que o tempo será melhor ouvindo-os. Muito obrigada e bem-ajam. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra do Grupo Parlamentar do PAN, a Sra. Deputada Bebiana Cunha. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também as senhoras e senhores deputados presentes e cumprimentar a Associação Portuguesa de Busca e Salvamento, que aqui marca presença e que agradecemos. Agradecer também a todas as pessoas que no fim de semana de 18 de julho se deslocaram a que horas fossem àqueles locais para, por bem,
tentar salvar os animais e foram claramente impedidas de o fazer. Dizer que aquilo que se passou em Santo Tirso foi de facto desumano, foi inqualificável, foi inaceitável e temos que, no fundo, garantir que aqueles animais não morreram em vão e que se vai ter uma viragem naquilo que são as políticas de proteção animal no nosso país. Nesse sentido, gostávamos, em particular, de vos fazer algumas questões um bocadinho mais genéricas e outras que se prendem precisamente com aquela noite, com aquele fim de semana, porque, como sabem, também estive no local, acompanhei a vossa chegada, percebi as diligências que foram tomando, as respostas que vos foram sendo dadas e também a ausência de respostas ao longo de todo o processo. Portanto, começando numa perspectiva mais geral, nós sabemos, neste caso em particular, que o Pedro Batista foi bombeiro. Gostaríamos de saber quais foram as motivações para criar esta associação de busca e salvamento, portanto, aqui, obviamente, enquadrado neste tema. Também nos referiram e têm referido nos vossos comunicados que desde 2009 têm um pedido feito de reconhecimento à Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Nós gostaríamos de saber qual é o ponto de situação deste mesmo pedido. E, ainda neste enquadramento mais geral, perceber se consideram que, naquela que é a formação dos bombeiros, há necessidade de uma formação mais específica no que diz respeito aos primeiros socorros e resgate de animais. Depois, então, centrando-nos naquilo que foi aquele fatídico fim de semana. Portanto, já aqui disseram que se deslocaram ao local voluntariamente, foram chamados por populares, por pessoas que de facto estavam no local, e recordo que estavam as mais diversas pessoas, desde associações de proteção animal, que ofereceram ajuda, abrigo, até profissionais de saúde médica ou veterinária e pessoas das mais diversas áreas de formação profissional se encontravam lá, por bem, para tentar prestar ajuda aos animais. Assistimos então à vossa chegada, assistimos ao que as autoridades vos disseram, foi negado o acesso, sabemos que falaram com as proprietárias e que a resposta foi, de facto, fazer aquele percurso que toda a gente que insistiu com elas pôde fazer pelo caminho que elas delinearam. Portanto, nós gostávamos de saber quantos animais vos permitiram, no local, identificar que necessitavam de auxílio. Isto, desde logo. Depois, a quando da vossa chegada, também gostávamos de saber, e durante o tempo que permaneceram lá, se efetivamente tiveram contacto com alguém da Câmara Municipal, com alguém da DGAV ou alguém da Proteção Civil. Se consideram que num cenário daqueles de necessidade e um cenário que teve diferentes momentos, aliás, todos sabemos bem que o incêndio teve lugar na sexta-feira, se iniciou na sexta-feira, se consideram que o argumento que foi utilizado, nomeadamente o direito de propriedade, deve ser considerado como válido para impedir o salvamento e o resgate dos seres sensíveis, dos seres sencientes que estavam lá dentro. Lembrar que desde 2017 está consagrado o Estatuto Jurídico dos Animais, que os reconhece como seres sensíveis, algo que qualquer pessoa minimamente sensível sabia há muito tempo, que os animais não são de facto objetos e, portanto, se consideram que esse argumento é válido. Depois, dizer também o seguinte: no domingo de manhã houve um animal que conseguiu escapar e que vocês rapidamente prestaram assistência ao mesmo, foi possível verificar a brevidade com que o fizeram e a ânsia de salvar esse animal. Gostaríamos de saber o que é que aconteceu a posteriori a esse animal, se foram contactados quer pela Câmara Municipal, quer por alguém da DGAV, quer pelo próprio GNR-CEPNA, a posteriori, para saber alguma coisa sobre a vossa intervenção e sobre os animais a quem conseguiram prestar auxílio. Também gostaríamos de saber se, na vossa opinião, seria útil a criação de uma unidade de resgate
animal, sob a alçada aqui da Proteção Civil, uma unidade especializada que visasse, de facto, intervir o mais rapidamente possível e constituída por uma equipa transdisciplinar. Por fim, gostaríamos ainda de vos perguntar o que consideram que neste processo deveria ter acontecido de forma diferente, sabendo bem que poderíamos ficar aqui a manhã toda a falar sobre isso, mas de forma resumida gostávamos de saber a vossa opinião. E para concluir, dizer também que houve aqui uma série de insinuações, nomeadamente pelo Sr. Deputado Joaquim Barreto, na sua intervenção inicial, que falou na legislação apressada que se possa fazer. Nós, da nossa parte, esperamos que isto não se prenda com a questão da Lei 27 de 2016, porque efetivamente as câmaras municipais têm muita responsabilidade nesta matéria, tiveram 2 anos para implementar políticas de esterilização, tiveram 2 anos para implementar políticas ativas de proteção animal e efetivamente têm-se demitido de o fazer, têm-se demitido de exigir ao Governo as verbas necessárias para o efeito, enquanto o Governo também se demite de criar uma linha de financiamento adequada, de acordo com as necessidades identificadas pela DGAL, que sabemos quais são e, portanto, não vale a pena estarmos aqui a tentar disfarçar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminou a sua intervenção. Muito bem. Vou então dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PEV e a Sra. Deputada Mariana Silva. O Sr. Deputado Joaquim Barreto pediu a palavra para que efeito? Muito obrigado, senhor. Fica registado a sua solicitação e, no tempo certo, terá a sua intervenção. Tem a palavra, Sra. Deputada. Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados, Srs. Deputadas. Agradecer aos membros da Associação Portuguesa de Busca e Salvamento pela presença e a disponibilidade para prestar esclarecimentos. Já sabemos, já muito foi dito, que estes 2 abrigos foram atingidos por um forte incêndio florestal e que deste acidente resultaram a morte de vários animais. Vários são os testemunhos, tal como também relataram aqui hoje, da impossibilidade de resgatar animais com vida e as condições em que estes animais se encontravam, bem como o número de animais e ainda o tempo de intervenção das autoridades para o resgate, sem evidentemente descurar a intensidade do incêndio, são fatores que podem ter concorrido diretamente para o resultado descrito. Perante estes factos, importa compreender as circunstâncias em que tudo ocorreu, de modo a apurar as devidas responsabilidades e, fundamentalmente, de modo a evitar que circunstâncias idênticas voltem a acontecer no futuro. Há uma componente que importa alcançar e que as consequências do incêndio florestal acima indicado realçaram, que se prende com a atuação pronta e eficaz das entidades responsáveis por intervir em situação de catástrofe. Estas entidades devem, portanto, na perspectiva dos verdes, estar dotados de meios humanos aptos a lidar com estas situações, de modo a salvar e a resgatar o mais prontamente possível os animais em perigo de vida. Por isso, no dia 20 de julho, apresentamos um projeto de resolução que recomenda ao Governo que seja garantida a formação de pessoas no âmbito da proteção civil e, consequentemente, no seio das entidades responsáveis pelo socorro em caso de catástrofe, para salvar e resgatar animais em perigo de vida e que no âmbito desta formação se envolvam também as associações de defesa dos animais que, como sabemos e como também já foi referido, foram ao local para tentar ajudar. As minhas perguntas vão muito diretamente para o que poderia ter sido a vossa atuação se lhes fosse permitido entrar no espaço. Tinham conhecimento de quantos animais estariam no abrigo?
Os operacionais presentes, os vossos operacionais presentes no local, eram suficientes para socorrer todos os animais ou teriam que recorrer ao apoio de outros operacionais, da GNR ou dos bombeiros que estariam presentes naquele local? E se estes operacionais também contribuíram para resgatar os animais que saíram deste abrigo com vida? Aproveitando a presença da senhora veterinária, enfermeira, gostaria de perguntar que meios, na sua opinião, são necessários para todo o país para que este tipo de socorro ou que campanhas se podem fazer para que também os populares e os voluntários possam apoiar no resgate de animais em qualquer situação de catástrofe, de forma segura e sem causar mais sofrimento aos animais, porque eu penso que as pessoas também, no nervosismo de tentar salvar, muitas vezes não o fazem de forma adequada, e também gostaria de perceber o que é que aconteceu, não tirando de facto qualquer valor ao voluntariado das pessoas e à forma como se correram e como tentaram estar presentes, e relembrar que estas situações não acontecem só em abrigos, quer sejam legais, quer sejam ilegais. Aconteceu em 2017 com muitos animais em que as próprias pessoas iam na direção dos fogos para salvar os seus animais. Por isso, eu penso que será necessário, para além da alteração da lei, aqui construirmos não só uma relação do bem-estar animal com o ser humano, para que estas leis se possam aplicar de forma adequada, mas também campanhas de sensibilização e de formação para que as pessoas possam realmente estar presentes no bem-estar animal de forma adequada e segura. E por isso gostaria então de perceber quais são as vossas apreciações, tendo agora, infelizmente, esta experiência. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então agora a palavra, e peço que se junte a nós via Skype, a Sra. Deputada não inscrita, a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Muito obrigada. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas, cumprimento também os representantes da Associação Portuguesa de Busca e Salvamento, agradecer a vossa presença aqui hoje, mas também o vosso trabalho, agradecer por terem tentado resgatar os animais em Santo Tirso, apesar dos obstáculos que vos foram colocados. De facto, aquilo que se passou naquele fim de semana foi inconcebível, conforme referiu, evidentemente, o incumprimento da lei, e é a responsabilidade por esse incumprimento que precisamos apurar. É aqui muito importante assegurar que situações como estas não voltam a acontecer e, portanto, precisamos perceber o que é que aconteceu para prevenir situações futuras. Gostava de lhes perguntar, concretamente, no fundo, quem é que vos impediu de resgatar os animais? Portanto, vocês disseram que chegaram ao local, que inclusivamente estiveram dentro do terreno, que depois os proprietários os deixaram entrar, embora não resgatar os animais, mas em termos das entidades presentes, quem é que vos impediu de resgatar os animais? Têm conhecimento se o Plano Municipal de Proteção Civil contempla ou não os animais? Consideram que, face especialmente às circunstâncias destes dois abrigos, ou seja, a localização, o facto de estarem rodeados daquilo que nos pareceu ser eucaliptos pelas imagens, da própria quantidade de lixo que se encontravam nos terrenos, esta situação já deveria estar acautelada, ou seja, o resgate destes animais devia ou não estar, segundo aquilo que é a vossa visão, previsto no Plano de Proteção Civil. Suponho também que no vosso dia-a-dia sejam várias vezes confrontados com a necessidade de resgate de animais, pelo que vos pergunto que dificuldades se têm confrontado no âmbito do vosso trabalho, e gostava também de saber se têm algum tipo de apoio por parte das autarquias relativamente ao trabalho que desempenham. Por fim, queria só deixar a nota que espero que sejam reconhecidos pela Autoridade Nacional de Proteção Civil o quanto antes, até porque, devido ao trabalho que desenvolvem, é de facto prioritário. E da minha parte, queria deixar a nota que estou ao dispor para aquilo que for necessário. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então, agora, após a intervenção de todos os grupos parlamentares e da Sra. Deputada não inscrita, volto novamente a convidar a Associação Portuguesa de Busca e Salvamento para responder às questões formuladas pelos seus deputados e para as considerações, e para o efeito tem 10 minutos para intervir
para responder às questões que os senhores deputados colocaram. Eu acho que vou precisar de uma grande tolerância, Sr. Presidente. Vou tentar ser conciso. Eu estive a anotar aqui todas as questões que os seus deputados nos fizeram. Vou tentar, algumas são repetidas, vou tentar não me repetir e vou tentar ser o mais conciso e concreto para vos responder. Em relação aqui à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, se podíamos ter salvo animais, sim, poderíamos ter salvo animais, sem dúvida nenhuma. Se nos tivessem deixado entrar na altura certa, ou seja, à nossa chegada, poderíamos ter salvo animais, porque à nossa chegada nós não conseguiríamos perceber se teríamos animais em despeneia, e despeneia é falta de ar, que poderá ser consequente de inalação de fumos, e que se calhar poderíamos ter resolvido na hora. E para isso tínhamos apoio de vários operacionais nossos, veterinários e enfermeiros veterinários também, que nos poderiam socorrer caso a gente não se conseguisse, por nossos meios, efetuar esse socorro. Em termos da proteção animal, o veterinário municipal, se tínhamos algum contacto, nós desde o início da nossa associação solicitámos uma reunião com a Câmara Municipal de Santo Tirso, em que fomos recebidos pela comandante municipal, operacional municipal, que nos disse que falaríamos mais tarde quando fôssemos reconhecidos como uma organização de voluntariado de proteção civil. A nosso ver, e como nós somos umas pessoas que respeitam toda a gente, acatámos a decisão dela, como é lógico, e recorremos então para ser uma OBPC. Neste momento, como também nos perguntaram, estamos a aguardar resposta da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que nos diga se somos reconhecidos ou não. Da nossa parte, pelo que a gente entende e pelo que sabemos, iremos ser reconhecidos. Estamos a aguardar, já nos deram vagas para efetuar a formação que é necessário, portanto, estamos a aguardar. Em termos de alterações legislativas, sim, são precisas muitas e desde já ofereço a nossa ajuda, caso vocês assim o entendam, para fazer algumas alterações. Acho que não vou estar aqui a falar em certas alterações, porque nós ainda há pouco tempo, esta semana, propusemos uma alteração à legislação, em que temos uma petição a circular para vos ser enviada. Caso queiram, terei todo o gosto em vos enviar via e-mail para uma análise vossa. O Sr. Deputado do Partido Socialista, do PS, antes de mais, muito obrigado pelas suas palavras. Agrada-nos imenso sabermos que somos assim tão reconhecidos. Em termos da matéria combustível, como toda a gente sabe, eu já sou bombeiro, não é fui, sou bombeiro, e de facto tínhamos bastante manta morta e árvores resinosas. Como é lógico e como eu referi, eu cheguei às 2 da manhã e nenhum operacional meu entra no terreno sem eu lhes garantir essa segurança. Derivado a ter bastantes conhecimentos e ser bombeiro, logicamente tinha muita gente conhecida minha no terreno, a qual pedi ajuda deles para tentar perceber, não percebi. O incêndio estava em rescaldo. O incêndio estava em rescaldo às 2 da manhã. Informação, e vocês de certeza que podem confirmar isso na fita de tempo, através da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Se existisse reacendimento, se podíamos colocar em causa vidas humanas, onde nós estávamos, ou iríamos, ou poderíamos trabalhar se nos deixassem, era uma zona que já estava totalmente queimada. Portanto, mesmo que existisse reacendimento, aquela zona é considerada segura para nós podermos trabalhar. A reação das proprietárias, a nossa chegada não foi a melhor, como é lógico, nenhuma das proprietárias, sabendo a situação em que tinha o abrigo, não iria ter uma reação muito agradável perante a nossa chegada, e não foi. Tentámos levar sempre da melhor maneira, em conjunto com as autoridades. Nós também somos uma força, não somos uma autoridade, como é lógico, mas como devem perceber, nós respeitamos a autoridade que estiver no local, que neste caso é a Guarda Nacional Republicana. Se nos foi proibido,
Nós acatamos. Ponto final. Eles são uma autoridade e nós estamos aqui para lhes obedecer. Nem faz sentido que isto não estamos num país de anarquia, como é lógico, certo? Passados 5 minutos deixaram-nos progredir cerca de 100 metros junto com a proprietária. Devo ressalvar outra coisa, porque isto nas redes sociais e a população em geral refere muita coisa. E eu, pela experiência que tive lá, eu posso vos dizer que tive agentes da autoridade da Guarda Nacional Republicana que estavam conscientemente colaborantes connosco, estavam cientes da situação e muitos deles até nos confidenciaram que por eles próprios nós até já estaríamos lá dentro. Pronto, só que tinham ordens superiores para não o fazer. Portanto, não se deve colocar tudo no mesmo patamar, porque não é assim que as coisas funcionam. Não é? Por haver uma ovelha negra, não quer dizer que seja o rebanho inteiro negro. E não é isso que a gente quer transparecer, bem pelo contrário, porque nós até queremos trabalhar com essas autoridades no terreno. Em relação... As ovelhas são todas iguais. Em relação ao Sr. Deputado do PSD, a nossa chamada foi, de facto, efetuada pelos populares, através de via telefónica, também por via Messenger, em algumas situações, para outros operacionais nossos também, tendo conhecimento dessa situação praticamente por via telefone. Logicamente, como nós somos uma entidade que estamos cá para socorrer neste tipo de situações e noutras, prontificámos, logicamente, para ir para o local. Se tivemos contacto com alguém da Proteção Civil Municipal? Não, não tivemos. A nossa chegada desde as 2 da manhã até por volta das, se não estou em erro, 10 da manhã, penso eu, na altura em que chegou o Sr. Vereador, é que deu umas declarações à comunicação social, mas mesmo assim não nos dirigiu qualquer tipo de palavra. O que nos faz um bocado de espécie e confusão. Porquê? Porque nós já há um ano que tínhamos dado a conhecer à Câmara Municipal de Santo Tirso que nós existíamos. Ok, estamos a aguardar que nos chamem, se calhar para colaborar com eles, e teremos todo o gosto. Como vamos classificar a reação das proprietárias? Já vos disse, nenhuma das proprietárias ficou contente, como é lógico. Das forças de segurança, também já vos referi. Acho muito lamentável uma situação que a gente teve, e também já nos questionaram o que é que foi feito daquele cão que a gente socorreu no local. Infelizmente, esse animal faleceu no ICVAS, que é uma universidade e também um hospital veterinário, que disponibilizaram-se desde o início para receber alguns animais. Infelizmente, esse animal faleceu, não por incompetência nossa, isso que fico bem ciente, mas por um socorro tardio, digamos assim. Podemos dizer que, em princípio, isso uma autópsia depois poderá confirmar isso, talvez foi por inalação de fumos e um socorro tardio. Devo referir nisso, um dos elementos dessa força de segurança que estava no local, a minha colega Beatriz Pinto tentou demovê-lo para o deixar socorrer esse animal ainda no interior do abrigo, ao qual foi negado. Acho isso completamente absurdo. Esse animal sucumbiu à nossa frente. Sucumbiu à nossa frente. É ridículo. Que diligências é que devem ser feitas para os abrigos e para a sua legalização? É sim, muitas delas terão que ser feitas, e se calhar com conjunto com outras entidades também, com o DGAV, com a Câmara Municipal competente da zona de atuação. Nós próprios estaremos dispostos a isso. A própria autoridade, devo referir, e como também vocês referiram aqui, existiu uma averiguação do Ministério Público em 2018. Essa averiguação, e passo a citar, apesar de não prestar as ideais condições aos animais que ali estão acolhidos, pois poderia e deveria estar mais limpo, não existe crueldade em manter animais num espaço sujo, com lixo, com dejetos e com mau cheiro. Reitera-se que não integra o conceito de maltrato, tudo quanto fica aquém do cuidado indicado.
um maltrato é antes um tratamento cruel, atroz, impiedoso, revelador de algum prazer em causar sofrimento ou indiferença perante o sofrimento causado. Nós não nos revemos nestas palavras. Isto são palavras do Ministério Público, tenho aqui o processo e vocês podem no consultar. Nós não nos revemos nisto. Condições, e torno a repetir, condições que ali estão acolhidos, pois poderia e deveria estar mais limpo. Não existe crueldade em manter animais em espaço sujo, com lixo, com dejetos e com mau cheiro. Mas isso não é crueldade? Deixo-vos a pergunta. E posso-vos dizer que trabalho com cães de busca e salvamento. Aquele cão é um animal de família. Para além de ser de família, é o meu animal de trabalho. E relembro aqui uma coisa. Um daqueles cães pode exercer no futuro um cão de busca e salvamento que salva pessoas. E agora eu questiono se nós não o deveremos fazer. Ao contrário. Posso-vos dizer que já trabalhei com um cão que foi resgatado de um abrigo. Um excelente cão de busca e salvamento. A senhora deputada do PSP, do PCP, peço desculpa. Se devia ter sido acionado algum mecanismo por alguma entidade para se evitar a tragédia. Sim, claro. Deveria ter sido acionado vários mecanismos, desde a DGAB, desde a Proteção Civil, desde até alguns abrigos, e isso deveria ser incluído, e todas as câmaras municipais se calhar deveriam averiguar quem é que trabalha, que associações têm na sua área de atuação, o que é que fazem, que meios é que têm e como podem ajudar. Tem que concluir, faz favor. Eu vou tentar sugerir mais. Se perguntaram-nos se não tínhamos conhecimento dos dois abrigos e da sua situação. Não tínhamos conhecimento dos dois abrigos nem da sua situação. Se temos conhecimento de outros abrigos nas mesmas condições, poderemos ter conhecimento de alguns abrigos, mas lá está, o nosso procedimento legal é apresentar queixa contra esses mesmos abrigos, nas entidades competentes. A nossa motivação para criar esta associação. Nós, como bombeiros, nós já tínhamos uma associação destas, no seio dos bombeiros. A motivação foi muito simples. Como eu pertencia, e passo a citar, aliás, ainda pertenço aos bombeiros da cidade de Valongo, muitas das vezes só nos cingíamos àquele local. Ou seja, o Comando Distrital dificilmente nos autorizava a que a gente atuasse noutras áreas do país. E não faz sentido nenhum, visto que nós temos o conhecimento para tal, estarmos presos a uma área geográfica sem qualquer nexo. Se existe necessidade de formação para bombeiros e agentes de proteção civil? Sim, existe e muita. E nós promovemos isso. Nós somos uma entidade que dá formação a muitos agentes de proteção civil, a civis, a médicos veterinários inclusive, a bombeiros que já nos solicitaram. Aliás, pelo nosso país inteiro já fornecemos diversas formações. Para concluir. Se seria útil criar uma unidade de resgate, e vou deixar esta para concluir, Sr. Presidente, acho que sim, acho que já se deveria ter criado há muito tempo, mas para isso torno a deixar aqui a ressalva que necessitamos de formação e quer médicos veterinários, quer proteção civil, quer bombeiros, quer até a população em geral. Muito obrigado. Senhores deputados, está assim concluída a primeira ronda deste requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a Associação de Busca e Salvamento. Pergunto aos grupos parlamentares se estão devidamente esclarecidos. Foram colocadas todas as questões e ficaram devidamente esclarecidos com esta última intervenção do Sr. Comandante Pedro Batista. E se assim for, damos por concluída esta audição. Sim. O Sr. Deputado Joaquim Barreto pede a palavra para... Um momento de passar à mesa? Tem a palavra, sim, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Caras deputadas, eu queria, dado que a minha colega Viviana Cunha, do PAN, me referiu o meu nome, eu gostaria de esclarecer
O que é que eu pretendo dizer quando disse fazer legislação à pressa? Senhora Deputada e Sr. Presidente, permitam-me que o refira. Em primeiro lugar, dizer que esta associação não é de nenhum partido político. E eu elogio-vos muito que vocês mantenham a vossa independência e que não vão aos locais, quando há incêndios ou quando há outra catástrofe, só deputados de um certo partido, que vão deputados de todos os partidos. Isto, que todos tenham a mesma possibilidade de ir. Senhora Deputada, não se importa que eu ouvimos com atenção. E, portanto, gostaríamos de dizer que esta associação... E há uma coisa que vos quero dizer. Senhores Deputados, vamos evitar uma segunda ronda. É só um pedido de esclarecimento, porque houve aqui uma questão pessoal. Sim, ficar esclarecido e encerramos a discussão. Mas também da ordem pessoal. E outra coisa, são do Norte, e que são do Norte, eu sendo deputado do Norte, congratulo-me com isso, embora devem ter cobertura em todo o território nacional e até a nível internacional. Outra coisa também que eu gostaria de dizer é que a prova de que legislar à pressa não dá resultado foi esta lei que aprovamos todos e agora saibamos reconhecer, humildemente, que esta 2466, transferir responsabilidades para outras entidades, legislar não custa, depois é o efeito prático que não resulta. Isto foi o que aconteceu. Muito obrigado, e, portanto, Sra. Deputada, reconheça isso, por favor, reconheça isso, e que nós não legislemos na espuma dos dias, mas que legislemos, sim e sim, para defender as populações. Esse é o dever de um deputado da nação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ficou assim... Com este pedido de esclarecimento, ficou claro, também é para um pedido de esclarecimento. Eu vou dar o último pedido de esclarecimento e encerrar a discussão, porque senão, também de uma forma breve e telegráfica, com menos de um minuto, só para esclarecer, porque eu acho que o assunto praticamente está concluído e ficou claro as posições dos seus deputados e dos grupos parlamentares, mas, para que não haja aqui considerado intolerâncias. Muito obrigada, Sr. Presidente. Prende-se de facto com a defesa da honra, uma vez que fui citada pelo Sr. Deputado Joaquim Barreto. Dizer o seguinte, qualquer deputado da nação podia-se ter deslocado àquele local, não percebo porque este ataque que aqui fez ao PAN, e dizer também que se fala da lei, se calhar convém perceber que estará porventura a falar da lei 27 de 2016 e não da 24 de 2016. Muito obrigado, Sra. Deputada. Ficou esclarecido todas estas questões e ficou também defendida a honra dos seus deputados e dos grupos parlamentares e, assim sendo, declaro encerrada esta audição do requerimento do Bloco de Esquerda e dispenso e agradeço a presença dos representantes da Associação de Busca e Salvamento. Desejo-vos um bom regresso a casa e muito obrigado pela vossa participação. Muito obrigado. Está encerrada esta parte. Vamos dar início à audição do Sr. Sim. A palavra para que efeito? É um ponto de ordem. Certo? Se não houver oposição de nenhum grupo parlamentar. Se não houver oposição, mas na altura, até lá, peço que façam diligência dos grupos parlamentares para essa solução. Nós agora vamos dar início à audição, a requerimento do PAN. Eu peço, Sr. Deputado, peço que terminem a conversa lá fora, por favor, para darmos seguimento à nossa reunião. Nada contra, mas... Vamos dar então